Olha isso, gente! Gersal, uma mistura de sal integral, aquele sal bruto, sal grosso, com gergelim. Eu utilizei gergelim preto, mas você pode utilizar qualquer gergelim. Um sal aromático, um cheiro incrível e um sabor também muito diferenciado. Eu particularmente adoro o sabor do gersal. A gente pode utilizar nas preparações do dia a dia e também para realçar o sabor nas saladas, em cima das sopas, dos caldos. Gente, é maravilhoso. Além disso, é um tempero muito indicado para hipertensos, porque a proporção do gersal é de 10:1. Ou seja, se eu utilizar 10 colheres de sopa de gergelim, eu vou utilizar apenas 1 colher de sopa de sal. E a gente vai unir nesse tempero as propriedades funcionais do gergelim, que são inúmeras, com a do sal integral. O sal integral, pelo fato dele não passar pelo processo de refinamento, ele mantém muito seus minerais. Quantidade de magnésio é maior, quantidade de potássio. O magnésio, por exemplo, tem uma função de relaxante muscular. Então ele relaxa a parede dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue passe com uma maior fluidez, com menor pressão. Então magnésio na dieta ajuda muito no controle da pressão arterial. E o gergelim é rico em magnésio. Além disso, o gergelim é rico em potássio. E a gente já sabe que uma dieta rica em potássio ajuda a mandar embora através da urina o excesso de sódio. O gergelim é um dos alimentos vegetais mais ricos em cálcio. 100 gramas de gergelim tem aproximadamente 900 miligramas de cálcio. Então, através do gersal, a gente utilizando ele como tempero no nosso dia a dia, a gente vai estar suplementando cálcio de uma forma super natural. Aqui no canal eu tenho mais 2 receitas para você poder variar aí com o gersal. Uma é o sal de ervas, delicioso, super aromático. E a outra receita que eu vou deixar aqui para vocês também é o sal de cascas. Essa receita a gente aproveita cascas de alho e de cebola, que geralmente a gente jogaria fora. Eu gosto de torrar o gergelim porque ele solta um aroma e o cheiro, o sabor fica muito mais intenso. Mas você pode fazer com o gergelim sem torrar, in natura. E quando que você sabe que o gergelim já está no ponto? Ele começa a pipocar, ele começa a fazer uns barulhinhos e começa a pular da frigideira. Aí já pode desligar o fogo, a gente já sente um aroma mais intenso do gergelim, dá um cheiro maravilhoso e aí a gente já pode utilizar para fazer o gersal. Em relação a quanto tempo que dura o gersal e a forma de conservação, eu gosto de guardar o meu tempero na geladeira, porque quando a gente macera o gergelim, ele perde aquela proteção da casquinha, então corre o risco de no calor rancificar essa gordura do gergelim. Na geladeira ele dura uns 6 meses tranquilamente. Vamos pro vídeo? Rodou! Aqui a gente vai torrar o gergelim rapidamente. Esse processo é só pra gente intensificar o sabor, mas pode ser feito com gergelim cru também. Pode ser feito também com outro tipo de gergelim. Na hora que ele está torrando, ele começa a dar uns estalinhos, ele começa a pipocar, tá vendo? Então é um processo bem rápido, a gente já pode desligar. Eu torrei esse gergelim por aproximadamente uns 3 minutinhos. Enquanto o gergelim ele vai esfriando lá na frigideira, eu vou bater o sal. É importante a gente bater o sal primeiro para ele refinar bem. Depois a gente vem com o gergelim. Ó, aqui a gente viu que o sal ficou bem refinado, bem fininho. Então é importante a gente bater o sal primeiro, para depois a gente colocar o gergelim, senão ele fica grosso. Agora a gente vem com o gergelim torrado. Ele torradinho também, ele vira uma farinha mais fácil, porque ele dá uma desidratada. A gente abre, mexe lá no fundo. Vou tirar lá o sal lá do fundo, ó. Vamos bater mais um pouquinho. É normal ele ficar um pouco úmido por conta da gordura do gergelim e é assim que ele fica. É importante que a gente não faça grandes quantidades de uma vez, tanto por conta da conservação, tanto por conta do liquidificador. Então ele fica assim, ó, uma farinha bem fininha e levemente
úmida.